porque é o maior. A paz do Senhor a todos, queridos, é sempre com muita alegria e mais uma vez nesta oportunidade, em mais uma semana que o Senhor nos agracia, né? Nós agradecemos a Deus, agradecemos ao Senhor também pela sua presença, a todos vocês que é presente juntamente conosco, nossos irmãos em Cristo, né? Aonde quer que você estiver, nossos amigos, aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor venha ser presente com você ao longo deste dia, te abençoando, te protegendo, cercando você com todas as bênçãos, estendendo aí também a sua família e te abençoando nos seus projetos de vida. Queridos, eu trago para a nossa meditação, o livro é 2 Timóteo. 2 Timóteo, apenas versículo 13 do capítulo 1, que assim diz a palavra do Senhor. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente com o nosso entendimento para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, palavras muito simples e objetiva neste versículo, mas palavras simples e objetiva que ela traz para nós um grande aprendizado, né, neste momento de reflexão. Quando nós falamos de reter, nós falamos de guardar. Quando nós falamos de reter, nós falamos de preservar. E guardar, reter, preservar, nós sabemos muito bem, porque tudo aquilo que nós entendemos e atribuímos algum valor, nós guardamos. Tudo aquilo que nós entendemos ter algum valor, o que nós entendemos ter algum valor vai se destacar das demais coisas que nós entendemos que não tem tanto valor assim. Então, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é de guardar com mais zelo, de guardar com mais segurança, de guardar com certo carinho aquilo que temos aí como sendo algo estimado. E isso independe de valor financeiro. Entra em questão também outros valores, como, por exemplo, o valor emocional. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que muitas delas têm uma coisinha guardada, né? Que não tem valor financeiro, mas tem um valor sentimental. É algo que não vende, é algo que não empresta, né? É algo que não quer dar fim de jeito nenhum, não vai abrir mão. Então, por que se faz isso? É porque nós atribuímos aquilo ali como sendo algo especial, algo que veio de uma maneira especial, por alguém especial, em um momento especial. Muitas pessoas, Áurea, guarda coisas que recebeu de pessoas que hoje já não existe mais, né? É uma forma de lembrar da pessoa, é uma forma carinhosa, né? De reviver momentos, né, que teve aí com pessoas no seu ciclo de amigo, família e por aí afora. Então, quando nós falamos de reter, guardar, preservar, nós sabemos muito bem, porque tudo que nós atribuímos como algo que se destaca das demais coisas, nós guardamos, nós preservamos. Por que eu estou falando isso? Queridos, o versículo, conforme foi falado, dentro de uma simplicidade muito grande, mas vai falar acerca disso aí. Aqui, o cenário aqui em questão é uma carta, né, de um pai que escreve para um filho amado, né, um filho na fé, um filho amado na fé. Ele escreve e em meio a tantas orientações, a tantos ensinos, em meio a tantas instruções, a tanta recomendação, em dado momento daquela carta, ele reserva, Áurea, um espaçozinho para dar este lembrete, para dar este conselho, para dar este ensino. E o ensino aqui é: filho, retenha com fé e amor em Cristo Jesus. Guarde a sã doutrina que você
ouviu de mim. Queridos, isso é maravilhoso. Quando nós paramos aqui, a gente vai tentar entender por que que esse pai de consideração, né? Por que que esse pai na fé, né, vira para o seu filho na fé por meio de uma carta e vai falar para ele: retenha. E não é de qualquer jeito, viu? Olha, aqui quando ele fala retenha, ele dá dois pontozinhos aqui que diferencia de você pegar e colocar debaixo de um colchão, né? Normalmente é assim que a gente faz, pega uma coisa que é muito estimada, coloca debaixo de colchão, coloca lá no guarda-roupa, né? Em cima de guarda-roupa, outros debaixo de guarda-roupa, outros atrás de guarda-roupa, outros lá no cantinho de um armário, outros dentro de um cofre, outros entende que é muito precioso, leva para o cofre do banco. Mas ele fala aqui algo que vai além desses cuidados que nós temos, independente do lugar. Ele fala assim: filho, guarda com fé. Olha que coisa bonita. Filho, guarda com fé. Filho, guarda com amor. E as demais coisas que nós temos, a gente não guarda com fé. A gente não guarda com fé. A gente simplesmente guarda pelo valor. Mas nós não guardamos com fé. Mas no que se diz respeito aqui, aquilo que aquele pai na fé mandava o seu filho na fé guardar, é porque não tem como guardar se não tiver fé. Não tem como guardar se não tiver a aceitação. Aqui o que ele manda guardar não é matéria, mas são questões espirituais. Aqui o que ele manda guardar não é um objeto qualquer, mas sim palavras. Aqui o que ele manda guardar não é uma coisa qualquer, mas sim a vontade de Deus. Daí a orientação nesta carta, quando ele escreve e reserva um espaçozinho para orientar seu filho e dizer estas palavras: filho, guarda com fé e com amor a sã doutrina da qual você ouviu de mim. Queridos, quando nós entendemos esse versículo, nós vamos ver a grandeza da orientação da palavra do Senhor, levando a termos entendimento acerca de valor e valores. Há valor e valores. Nós guardamos um valor, por mais cuidadosos que nós sejamos, nós simplesmente depositamos em um cofre, trancamos e não falamos segredo para ninguém. Normalmente é assim, quem tem cofre, quem usa deste meio. Ou então nós escondemos em um lugar que nós atribuímos seguro e não falamos para ninguém, senão não é guardar. Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui sai deste ato simples de guardar uma coisa. Aqui está falando para nós lidarmos com ele todos os dias. É estar conosco todos os dias. É aprender daquilo que temos ouvido todos os dias. Por quê? Porque a nossa necessidade de Deus é todos os dias. Daí aquele homem vira para o seu filho na fé e fala: filho, retenha. É como se ele falasse assim: filho, não abre mão. Filho, não negocia este valor. Filho, não passa este valor. Não deixe este valor passar na sua vida. Não abre mão daquilo que você tem aprendido. Não ignore a palavra de Deus. É como se este pai na fé orientasse este homem, este rapaz. Com estas orientações, não abre mão, retenha, segura, guarde, valorize. Por quê? Porque esse é o teu tesouro. Por quê? Porque isto aí te leva para uma eternidade com Cristo. Por quê? Porque isto aí vai te dar todas as coisas que as outras coisas que vêm com valor financeiro não te dá. Aqui nós estamos trabalhando com questões espirituais. E para que eu guarde questões espirituais, a primeira coisa que eu tenho que obedecer é a orientação dele aqui: guarde com fé. Guarde acreditando. Sabe qual é o mal, Áurea, da humanidade em relação à palavra de Deus? É de não dar crédito. É de não acreditar. É de não reconhecer. É de não aceitar como sendo o meu tesouro. O dia que a palavra de Deus for o meu tesouro, aí sim vai estar o meu coração na palavra de Deus, porque
A palavra, ela vai dizer que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se o meu coração não está na palavra de Deus, é porque a palavra de Deus não é o meu tesouro. Eu não tenho ela como algo valioso. A nossa boca pode não falar isso, mas as nossas ações falam. Daí, conforme nós falamos no início aqui, palavras tão simples, de uma orientação, de um simples aconselhamento, e nos leva a ir para uma balançada nas questões espirituais. Para saber como anda aí a nossa vida, querido. Quem representa Deus para você? O que vale a palavra dele na sua vida? Aqui nós estamos trabalhando com questões de eternidade, questões que têm peso de eternidade, e conforme nós aprendemos aqui, tudo que se refere à eternidade são questões muito sérias, das quais nem eu nem você pode brincar com elas. Daí a importância da palavra, a única palavra que tem o poder de trazer vida e vida eterna, com Cristo Jesus. E se eu abrir mão deste único recurso, deste único meio, não tenho a quem recorrer. A palavra do Senhor vai falar como escaparemos nós. Para onde é que a gente vai? Para quem você vai recorrer? Para quem você vai chamar se você negligenciar a palavra de Deus e cair numa eternidade sem Cristo? Isso é muito sério, querido. Eu entendo que você é uma pessoa séria. E a gente sabe separar as questões, aquilo que é sério de nossa vida, aquilo que tem uma certa uma seriedade em trabalhar, em mexer, em envolver com questões. Todos nós temos este senso de saber separar as coisas, e com relação às questões espirituais, elas não podem ficar de fora. E podemos aqui afirmar, pela fé em Cristo Jesus, que se tem algo sério na sua vida, em primeiro lugar, é as questões espirituais. As demais coisas são sérias? Sim. Família, emprego, trabalho, né? Tudo isso são coisas sérias. Escola, né? Respeito, princípios, caráter, tudo isso é coisa que a gente tem, né? Mas nós estamos falando aqui das coisas que nos levam para uma eternidade com Cristo, que define a nossa eternidade com Cristo. E tudo que define eternidade é coisa que tem que ser levada com muita seriedade. Porque a eternidade não é brincadeira. E querendo nós ou não, este é um fato real na nossa vida. Daí a orientação da palavra do Senhor, quando, né, o escritor desta carta, ele orienta ao seu filho na fé, dizendo: filho, retenha. É como se ele falasse: filho, não abre mão. Não abra mão. Por quê? Porque é o de mais precioso na sua vida. É o seu grande tesouro. Aqui eu aprendo duas coisinhas, olha, bem rapidinho. Olha que coisa interessante aqui. 2 ensinos nesse versículo para a gente fechar. A meditação hoje vai ser bem objetiva, bem rápida. A primeira coisa, por que eu não devo abrir mão do ensino da palavra de Deus na minha vida? Porque o ensino da palavra de Deus me faz ter uma vida liberta do pecado. Aquela vida de escravidão, ela passa a não existir mais, uma vez que eu me dedico a aprender e viver a palavra de Deus. Daí a orientação. Olha o grande valor da palavra de Deus na nossa vida. E há também a promessa de que se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E nós somos livres pela libertação por meio do conhecimento da palavra de Deus, da aceitação da pessoa do Senhor dirigindo a minha vida, me dando as instruções e eu obedecendo. Então por isso que ele fala: não abre mão. Não abre mão, porque vai te conduzir em saúde espiritual. No livro de Salmo, capítulo de número 119, apenas o versículo de número 11, a palavra de Deus vai falar assim: guardei a
tua palavra. Tem versão que vai falar: escondi. Escondi a tua palavra aonde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Ou seja, a palavra guardada, retida em nossa vida, a palavra na nossa mente, a palavra no nosso coração, nos faz ter uma conduta, atitudes que mostra que estamos libertos desta vida miserável do aprisionamento do pecado, da escravidão dos vícios, daqueles pecados diários dos quais o ser humano por si não consegue se libertar. Então há importância, há necessidade de eu levar em conta esta realidade na minha vida. E o segundo aprendizado que eu tenho aqui é: por que ele fala assim? Retenha, não guarda. Retenha, guarda, valoriza, não abre mão. É porque a palavra de Deus, todos aqueles que retêm, que guarda, que vive, que ama, que busca, que entende a palavra de Deus, ela tem orientação e direção. Ou seja, quem tem a orientação e direção sabe aonde está andando, sabe bem o que está fazendo. A pior coisa, o pior estado da vida do homem, querida, é quando ele vive uma desorientação. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir, ele não sabe a quem recorrer e nem sabe aonde ele está. O estado de desorientação leva o homem ao nada. E a palavra do Senhor, ela nos afirma que nós temos aí a orientação e a direção. Qual direção? Qual orientação? Somos orientados a conhecer o caminho. Conhecemos o caminho e tomamos a direção da vida, de uma vida dentro dos princípios da palavra do Senhor, que nos vai levar a fazer a vontade de Deus pelos seus preceitos e, consequentemente, receber do Senhor as suas promessas. E é interessante que, dentro da questão direcionamento e orientação, é o próprio Deus que é conosco. É o próprio Deus que é conosco. Jesus, ele se manifesta como sendo a verdade, o caminho e a verdade que vai te levar à vida eterna. No livro de Isaías, no capítulo de número 48, versículo de número 17, o próprio Deus, olha que bonito, olha o que Deus fala. Olha o que ele fala. O próprio Deus falando, ele diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina, ou seja, te orienta, e o que é melhor para você, e aquele que dirige o seu caminho, ou seja, não te deixa desorientado. É a palavra do Senhor nos confortando. Daí a orientação daquele pai na fé para um filho na fé. Aquele aconselhamento que diz: retenha, guarde com fé. Guarde reconhecendo que é o de melhor para você. Guarde com o amor em Cristo Jesus a sã doutrina que ele tem passado. Que Deus te abençoe, querido, para que este mesmo entendimento possa ser o seu. Que você possa reconhecer os valores que você tem, os valores que Deus já te concedeu, os valores que Deus ainda há de te conceder, mas nunca desprezar os valores da eternidade com Cristo. Glória a Deus. Lá desde o princípio foi assim, né, Ivan? Quando lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 18 e 19, nós vemos lá o Senhor mandando que o povo fosse instruído a guardar
a palavra dele, a eternizar, né? A palavra dele, guardar na memória, atando ali nas suas mãos, escrevendo nas suas testas. A gente olha uma coisa dessas, parece loucura, né? Mas não é loucura, não. Antes andarmos aí com algumas coisas escritas nas nossas testas, penduradas aí nas nossas mãos, do que esquecermos da palavra de Deus. Porque por tão pouco tempo que uma pessoa esquece o que ele aprendeu de Deus, ele pode nesses poucos minutos colocar toda a sua vida a perder. E como sempre o Ivan fala aqui, perder por uma eternidade, não é perder por alguns minutos. Em alguns minutos, quem esquece a palavra de Deus pode praticar algo de condenação para a vida eterna. Então nós precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração que a palavra do Senhor a qual nós temos aprendido é um privilégio maravilhoso, que não é todos que têm o privilégio que eu e você temos de alguém um dia ter pregado o evangelho para nós, ter nos ganhado para essa tão grande salvação. E hoje, às vezes, nós valorizamos, não guardamos como um tesouro. Às vezes, corremos o risco de tudo isso virar na nossa vida uma tradição. Isso não é tradição. Isso é tesouro que precisa ser guardado. O nosso coração, ele precisa ser ocupado pela palavra do Senhor de uma forma carinhosa. Porque existem coisas, Ivan, que nós não gostamos e nós guardamos. Né? O rancor, a mágoa, nós vamos ali, sentimento que aprisiona. O sentimento que aprisiona a nossa alma. Se não tomarmos cuidado, nós guardamos mais do que a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque essas coisas aí, se estiverem guardadas no meu coração, elas vão tomar o lugar. E o lugar que é mesmo da palavra do Senhor, que é o tesouro, vai ficar sem espaço no meu coração. Então, que nessa tarde nós venhamos cultivar a palavra do Senhor no nosso coração e na nossa mente. E fazer como salmista, né? Meditar nela dia e noite. O salmista não deixou nem, se o dia tem 24 horas, ele não deixou nem um minuto, né, Ivan? Para nós pensarmos, meditarmos outras coisas ruins, não. Ele diz para nós meditarmos na lei do Senhor, na palavra do Senhor, dia e noite. Então, que esse tesouro possa ser guardado no nosso coração com muito carinho, com muita responsabilidade. Sabemos que aprender a palavra do Senhor, às vezes, para nós foi tão fácil, mas quando nós começamos a ver aí relatos de missões, nós vemos que existem lugares nesta terra que pessoas guardam, Ivan, uma página da Bíblia dentro da sua casa como um tesouro, porque não pode possuir uma Bíblia dentro da sua casa. Aí não tem como esconder uma Bíblia na sua casa. Aí o que eles fazem? Eles conseguem guardar páginas, que seria mais fácil, é mais fácil para esconder em algum local. E nós temos aí, né? Se nós quisermos ter lá na nossa estante todas os exemplares, né? Os exemplares da Bíblia Sagrada, eu e você temos essa liberdade. Mas às vezes no nosso coração ela não está sendo guardada com o carinho devido. Ela não está valendo, como o Ivan diz, não é dinheiro, mas é valor, um valor imensurável. Amém. É a palavra do Senhor. Que nós possamos sentir esse carinho. E se nós já perdemos, que nós venhamos buscar do Senhor o carinho pela palavra de Deus, a gratidão por um dia o Senhor ter nos dado alguém que pregasse a palavra dele para nós, e nós podemos aí guardar ela no nosso coração. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Receba, Senhor,
a nossa gratidão, porque mais uma vez, mais um dia, o Senhor nos concedeu esta oportunidade de anunciar a grandeza da palavra do Senhor. Palavra que transforma, palavra que supre necessidade, palavra, Senhor, que nos dá, Senhor, uma nova dimensão de vida, pelo grande amor do Senhor. Receba a nossa gratidão por este momento. Receba a nossa gratidão por esta oportunidade. Clamamos que as bênçãos do céu seja presente, ó Deus, na vida de cada um daqueles que nos acompanha e cultua o Senhor juntamente conosco neste momento. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.